Muito bem, boa noite para vocês. Estamos aqui então, começando nossa quarta aula da disciplina de Lógica e Técnicas de Programação. Eu, como vocês já me conhecem, sou o professor Anderson Macedo, né? E estamos aqui juntos para mais essa aula. Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, eu queria fazer uma atividade com vocês, que foi a atividade do chat na aula passada. Por que que eu vou fazer com vocês agora? Porque eu percebi, passeando pelo fórum aí, que tem bastante aluno que estava com dúvida, tá? Porque trata-se de variável booleana, tá bom? Então eu queria fazer com vocês isso daí agora, antes da gente começar a matéria da aula de hoje, tudo bem? Vamos lá então? Então pode cortar aqui para o Note já, Celção. E a gente já vai começar hoje aí ó, com a aula prática. Olha só que bacana, né? Bacana, bacana demais. Bom, então eu estou com o arquivinho doc aqui em cima da minha mesa aqui, que é referente à aula atividade, tá? Da terceira aula, da aula 3, que é da semana passada, tudo bem? E era aquele exercício, eu vou ler para vocês lembrarem dele, tá? Então vamos lá. Construir o algoritmo para a resolução do problema abaixo. E aí ele estava dividido em 6 tópicos, desculpe, certo? Então o primeiro estava assim, ó. Crie as variáveis x, a, b, c, d e e. Então aqui ele já falava quais as variáveis que você tinha que criar. O número 2, atribua os seguintes valores para as variáveis. Então já mostrava aqui também que cada variável, certo, ia receber um valor, tá bom? Então em x você vai colocar 0, depois a hora que eu estiver mexendo aqui eu já faço com vocês, tá? E o número 3 tinham alternativas de A até F, tá? Com expressões booleanas, ou seja, expressões lógicas, tá? E aí assim, ó, número 4, atribua cada expressão do item 3, certo? A uma variável lógica. Aí o item 5, mostrar ao usuário o resultado lógico em português. De que maneira? Aí você tinha que olhar o 6, ó. Se o resultado for true, mostrar verdadeiro, porque lembra que eu falei que dentro do C# lá, ele vai trabalhar com os valores true, né, or false para as variáveis do tipo boolean, que é o nosso tipo lógico, tudo bem? Então, só que você não vai mostrar dessa maneira aí para o nosso usuário, você vai mostrar em português, que é o nosso idioma aqui do Brasil, correto? Então, daí você vai mostrar verdadeiro, se a variável tiver um resultado, né, tiver um valor lógico true, e falso, se essa variável resultar um valor lógico falso. E de onde que vai vir esse resultado? Das expressões que estão aqui, ó, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou abrir já com vocês o Visual Studio aqui. De cara, peraí, eu só vou aqui abrir a aula 3. Vamos lá, estamos aqui no nosso diretório aqui. Lógica e Técnica de Programação, quarta-feira, aula 3, ó. Vamos abrir aqui o arquivo da aula passada aqui, para vocês lembrarem um pouquinho o que nós fizemos. E aí tinha outra atividade que, se eu não me engano, era a atividade 3, que eu falei que era para vocês fazerem em casa. E vamos começar também com ela hoje, a partir de, né, depois que a gente resolver essa, a gente vai para a próxima já. Ó, então esse daqui, ó, era aquele código para calcular o valor do custo. Vocês lembram dele? Ó? Nós fizemos isso daqui na quarta-feira passada, tá? E aqui a gente tinha que calcular 28% do valor de custo, que era referente à comissão do vendedor, e 45% do valor do custo, que era o valor do imposto sobre o valor do custo, correto? E aí, para saber aqui quanto que deu no final, é uma simples adição aqui. Eu vou criei aqui uma variável que é o valor final, mandei ela receber o valor do custo, mais o valor da comissão, que já foi calculado na linha de cima aqui, tudo bem? E mais também ali o valor do imposto, que também já foi calculado nessa outra linha aqui, logo acima, né? São linhas de processamento, que tem por característica, então, o sinal aqui de atribuição, tudo bem? Que a gente já está batendo aí desde a aula passada, hein? Em cima desse cara aqui também. E no final aqui tem um write line, para ele mostrar o valor final. Então eu fiz esse exemplo com vocês aqui já, eu vou fazer de novo aqui só para tirar as dúvidas. Nós executamos esse código, né? E ele vai pedir a única informação, que é o valor do custo. E ele vai calcular em cima do valor do custo já a somatória, né? Quanto que deu ali o valor da comissão e do imposto, e vai dar o total. Então eu fiz isso aqui com vocês, ó, 15 mil, né? E aí vai ser o cálculo ali de 29.950. Porque se você pegar lá 15 mil mais 28% de 15 mil e mais 45% de 15 mil e somar tudo, vai dar esse valor aqui que é 25.950. Isso aqui também nós já tínhamos feito a conferência na aula passada, tá? Então, como eu já postei no fórum para vocês esse arquivo aqui, ó, tá até zipado aqui, né? Eu sempre faço isso, ó.
Depois da aula eu venho aqui, faço a compactação do projeto, né? Eu gero um ponto zip aqui, eu já posto no fórum. Eu vou alterar, então, esse mesmo código que está aqui, tá? Para a gente ganhar tempo, para fazer essa atividade que eu estou mencionando aqui, que é da aula atividade da aula 3, da teleaula número 3. Tudo bem? Então vamos lá, vamos trabalhar nesse cara aqui com algumas variáveis inteiras. Primeiro aqui que ele pede, é o tópico 1 lá, ó, crie as variáveis, né? Então vamos criar aqui, ó, int. Eu vou criar tudo em uma linha só para ganhar tempo também, tá? X, A, B, C, D e E. Ó. Então aqui o que eu já fiz? Criei essas variáveis aqui, tá? X, A, B, C, D e E. E aí ele pede para definir um valor para cada uma delas. Então já vou colocar aqui na criação a inicialização de cada valor de cada variável, correspondente a cada variável. Eu vou separar, não, eu vou deixar numa mesma linha aqui mesmo. A vai receber o 3, então eu estou seguindo o que diz aquele documento que é o nosso guia, né, que a gente postou lá para vocês, tá? Então o exercício pedir para você definir esses valores aqui já para essas variáveis, tá? Então deixa eu conferir aqui para ver se estou fazendo certo. O X é igual a 0, o A vai receber o 3, o B 5, o C 7 e o D é 8. E o D igual a 8. Não tinha E? Tinha o E também ali, mas não sei, o E não está sendo usado aqui. Bom, vamos deixar o E para lá então. Até o D ali, que é o que eu falei ali que tinha valor. Beleza. E agora é o seguinte, você não vai precisar ler nada. Então era um exercício que não necessitava de leitura. Você não tinha que pedir para o seu usuário digitar valor nenhum, correto? Então o número 3, ó, o item 3, certo? Crie as variáveis lógicas para resolver as expressões aritméticas. Então acompanha comigo lá, ó. Você tem lá a variável, a expressão, você tinha assim dentro do seu doc, ó. A letra A, estava assim, ó. A maior que X. Isso aqui estava dentro daquele documento do Word, correto? Então, isso daqui, pessoal, é uma expressão lógica. Concorda comigo? Isso daqui, ele não vai resultar um valor lógico, verdadeiro ou falso, de acordo com o quê? De acordo com os valores que foram pré-definidos aqui em cima. Então, presta atenção, ó. Se eu tenho aqui, ó, o A maior que X, isso aqui vai ter que ser ou verdadeiro ou falso, certo? Então, a condição aqui me pergunta, A maior que X, isso aí é verdade ou é mentira? Aí eu vou olhar aqui, ó, o A está valendo 3. Por que está valendo 3? Porque eu defini o 3 para ele aqui, ó, na hora que eu criei a variável 3. E o X? O X está valendo 0. Então, 3 é maior que 0? Então, vai ser o que aqui? Vai ser true. É claro que vai ser true. É claro que vai ser verdadeiro. O que eu tenho que fazer, tá? Para eu adequar aqui conforme a linguagem da lógica. Eu vou criar uma variável do tipo booleano. Ó, lá do George Boolean, né? Da lógica do George Boolean, tá? Para trabalhar com esse cara aqui. Ó, bool, e vou colocar assim, ó, expressão A, por exemplo, tá? Então aqui nós temos a letra A, B, C, D, E e F. E aí você vai criar uma variável para cada uma. Expressão A, criei. E agora, olha só como é que é fácil, ó. Eu vou substituir esse A parênteses, porque A parênteses dentro da linguagem da lógica não existe. Eu vou colocar a variável expa vai receber esse cara aí, ó. Tá vendo como é que já não deu erro, ó? E aí, depois que ele fizer essa linha aqui, nessa variável expa, vai ter o que, pessoal? Vai ter um valor booleano. Quais são os dois valores booleanos que nós temos? True ou false. Então, se eu mandar mostrar o valor desse cara aqui, como nós já sabemos que o 3 é maior que 0, ele não vai mostrar true? Ah, professor, não sei, hein? Tô meio em dúvida. Então tá, então vamos fazer aqui para você tirar a sua dúvida. Eu vou mandar mostrar somente a variável, ó, expa. Tá vendo ali? expa. Você não estava vendo porque a Gabi estava atrapalhando. A Gabi, eu não sei, cara, ela sempre faz isso com as minhas aulas, cara, sempre fica atrapalhando no cantinho ali. Mas vamos lá, ó, vamos tirar aqui então, tudo que estava feito, não vou mais precisar fazer esse cara aqui, é outro exercício agora, e eu vou, mandei mostrar aqui e só. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Então, segundo o nosso, o nosso teste de mesa na prática aqui, tem que mostrar o quê? True na tela. Vamos ver. Ctrl F5. Ah lá, não escreveu true lá? Mostrou true, tá vendo? Beleza, só que o exercício pedia assim, ó, mostrar ao usuário o resultado lógico em português. Se o resultado for true, mostrar verdadeiro. Se não, mostrar falso. Então, o que faltou aqui, ó? Só faltou uma coisa, fazer um if. Ó, se expa, tá?
for igual a true, então, ao invés de mostrar a variável, porque concorda comigo que se eu mostrar o valor dela aqui de novo, não vai adiantar nada, ele vai mostrar true, que é o que tem dentro dela. Então eu vou mostrar aqui uma string, ó. Vou mostrar um texto escrito, o que o exercício me pede, verdadeiro. O professor, e se não for? Se não for vai ser falso. Desvio condicional composto, que é a matéria da aula de hoje, tá? Eu vou mandar aqui, mostrar falso. Falso. Isso aqui nós vamos entender tudo hoje, tá? Isso aqui é uma condição, então. É uma condição, certo? Então, vamos ver agora se ele vai mostrar verdadeiro? Tem que mostrar verdadeiro, certo? E aqui eu vou colocar o line, porque eu quero que ele pule a linha, para não deixar aquela mensagem lá, clique, né? E uma tecla para continuar na mesma linha. Olha lá, então, nosso exercício resolvido, ó. Verdadeiro. Tá vendo? Bateu. E aí, o que você tinha que fazer, então? A mesma coisa para cada expressão. Ah, professor, peraí, você fez a A. Tem como você fazer a B? Tem. Vamos lá, rápido, hein? Muito rápido, você vai ver aqui que agora, como a gente já fez um, né? Então, agora para os outros é fácil. Vou criar mais uma variável. Vai ser o que agora? exp b, certo? Expressão B. Eu vou mandar essa variável, vou fazer com que ela receba o quê? Agora a outra expressão. Então, eu vou olhar lá no meu documento do Word e já tem uma condição com um operador lógico aqui. Opa! Com um operador lógico aqui também, que é o OU. Tá? Lembra lá daquela tabela, verdade, de lógica, da aula de lógica? Aula das aulas de lógica, né? Que nós vimos há 2 semanas aí. Deixa eu só copiar aqui. A vai ser menor ou igual a B. Isso aqui é uma condição, tá? E aí eu tenho outra ainda. E eu tenho aqui um operador que é o operador lógico, que é o OU. Olha lá, OU, que são 2 pipes. E aí eu tenho mais uma expressão, mais uma condição, melhor dizendo aqui, que é x e eu vou negar, tá? Aliás, diferente de 0. Ponto e vírgula. Pronto. Ele vai resolver o que está aqui, tá? E vai jogar onde? O valor aonde? Aqui, ó. Então aqui também vai ser verdadeiro ou falso. De acordo com quem, pessoal? De acordo com a expressão que está aqui. Vamos resolver aqui então antecipadamente no teste de mesa e vamos ver se nós estamos craque, né? Tá dando um erro aqui, o que aconteceu? X, não, só uma crítica só. Tá, beleza. Vamos lá então, ó. A primeira aqui, A menor ou igual a B. Então, preciso saber quanto está valendo A e quanto está valendo B. Então, olha aqui onde eu estou passando o mouse, ó. O A está valendo 3 e o B é 5. Então, aqui a condição diz A menor ou igual a B. Isso é verdadeiro ou falso? O A, que é 3, é menor, né, que B. Então, isso aqui é uma condição verdadeira, tá? Essa primeira aqui. Só que daí eu tenho um operador lógico OU aqui, ó. A tabela verdade do operador OU, que é o de disjunção, que é o que vocês lembram lá, se uma condição for verdadeira, tá, já satisfaz para quê? Para a somatória de todas as condições envolvidas, que no caso aqui são 2, sejam verdadeiras também. Então significa para mim que eu nem preciso avaliar esse cara aqui, ó. E aí é que você vai começar a entender a funcionalidade de você saber a tabela verdade para cada operador. Então, como eu sei, então eu não preciso testar esse cara aqui. Eu nem vou me preocupar em ver lá quanto que vale o x, se o x ele é menor, se ele é igual, etc e tal. Entendeu? Porque eu já sei que esse cara aqui deu o quê? Verdadeiro. Se esse cara aqui deu verdadeiro, eu estou usando o OU, vai ser verdadeiro e pronto, acabou. Quer ver? Ó? Eu vou provar para você que nós estamos certos. Então eu vou copiar esse if aqui inteiro, tá? Vou colar ele aqui embaixo, que agora é outro if, certo? Ó, dei um Ctrl V ali, ó. Só que aqui agora eu quero fazer do B, ó, do B. E vai dar verdadeiro também, quer ver? Ctrl F5. Olha lá, verdadeiro também. Você quer ver só? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Ah, professor, e se fosse falso? Então vamos lá. Só que se for falso aqui, a gente vai ter que olhar a outra, tá? Vamos ver então aqui como é que vai ficar a outra aqui, ó. O x vale 0. O x ele é diferente de 0? Não, ele é igual a 0. Então esse cara aqui é falso, certo? Porque o x não é diferente, ele é igual. Então se esse cara aqui é falso, se eu mudar essa condição para falso também, então daí vai dar tudo falso, porque eu tenho o ou aqui, ó, no meio. Vamos ver? Então vamos fazer assim, ó. A menor ou igual a B. Vamos inverter esse cara aqui, vamos falar assim, ó, A maior ou igual a B. Que daí vai ser falso, porque ó, olha só, o A é 3 e o B é 5. O 3 é maior que 5? Não, é falso.
opa, eu estou usando o ou, então eu tenho que olhar ali o outro para ver se é verdadeiro. Mas nós já vimos que esse cara aqui deu falso também. Então agora vai ter que sair resultado. Olha lá, eu não vou nem precisar mostrar para você, ó. Tá aqui já. Pessoal, beleza? Então, espero que tenha ficado aí desvendado, né, o mistério, solucionado aí esse problema de entendimento dessa atividade. Tudo bem? Que, por sinal, é a mesma atividade de hoje. Tudo bem? É a mesma, correto? Então, de propósito, aí eu repeti porque deu bastante dúvida. Então, como a matéria da aula de hoje a gente vai falar bastante disso, então já fica aí a explicação para você resolver o exercício da aula atividade. Tudo bem? Então, vou ter menos trabalho lá quando nós sairmos daqui para ir para o chat atividade. Outra coisa que eu queria falar com você, queria avisar isso aqui em aula já, é o seguinte. Vimos aqui, pessoal, que ocorreu um erro na questão 3 da avaliação virtual 1, tudo bem? Então, fiquem tranquilos, essa questão será anulada sem prejudicar os alunos, tudo bem? Então, repito, a questão 3 da avaliação virtual 1 tinha um pequeno equívoco lá mesmo, tá? Faltava dizer a palavra lógica, correto? Então, pode ficar tranquilo que essa questão será anulada. Tá bom? Então eu vou chamar então o objetivo da aula de hoje e vamos começar então com a matéria que já no próximo slide tem outra atividade, só que daí eu vou dar um tempinho para você fazer ela. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Objetivo da aula. Primeiro, né, eu estou aqui com uma camiseta aqui colorida comemorando a semana do Dia das Crianças, né? Por isso que eu vim assim, né? Beleza? Correto? Então, feliz aí semana, né? Feliz Dia da Criança para você que até hoje aí, né, com 50 anos de idade se sente aquela criança, né? Aquela criança dentro de você, né? Beleza, bacana. É muito bom você se sentir jovem, né? Ter o espírito jovem. É isso aí, pessoal. Vamos lá então. Objetivo da aula de hoje: apresentar as técnicas de estruturas de seleção. Olha só, então aqui vai entrar o conteúdo, ou seja, o foco da aula de hoje, que é aqui estrutura de seleção. Nós vamos aprender, a gente vai bater bastante em cima do comando if, que é o comando, tá, para as estruturas de seleção. Tudo bem? Através também de algoritmos em projetos console. Então, eu quero deixar mais uma vez claro aqui que nós trabalhamos com o quê? Com aplicações console, tá? Porque neste momento, tá? Neste momento é fundamental que você assimile o conteúdo da lógica, tá? Sem se preocupar tanto agora com a interface gráfica, tá? Não estou querendo dizer de forma alguma que a interface gráfica não tem que ser levada em conta, tá? Muito pelo contrário, hoje em dia o apelo visual para os sistemas, né, para os softwares que nós estamos desenvolvendo é muito grande, é uma coisa assim que é inevitável, é imprescindível, tá? Só que, como a matéria é básica, é primeiro semestre, então a gente vai bater em cima da lógica, tudo bem? Então, semestre que vem vocês vão ter uma outra disciplina comigo, vão trabalhar com C# ainda, aí a gente vai para aplicações Windows Form, aí vai ter botãozinho e frescurinha, lá, pra gente se divertir aqui, tá? Por enquanto não, tudo bem? Vamos lá comigo de novo então? E eu vou chamar aqui atividade em sala. Essa atividade aqui foi a que eu deixei para vocês de tarefa na última aula também. Tudo bem? Então eu quero que vocês tentem fazer, porque eu tenho certeza, né? Eu tenho mais a absoluta certeza que 90% dos alunos não fizeram, tá? Porque, professor, brincadeira, não. Pode ficar tranquilo que eu sei como é que eu já fui aluno também e eu sei como é que funciona isso daí. Então eu quero que vocês tentem fazer isso aqui agora. Eu vou dar aí um tempinho de 3 minutos, nós já voltamos para corrigir, porque hoje tem bastante conteúdo legal, tá bem?
Ok, pessoal, estamos de volta então. Vamos resolver então essa atividade, tá? Pode cortar aqui para o Note, por favor. Então, enquanto vocês estavam mexendo aí, eu também fui fazendo aqui um pequeno esboço das variáveis que nós temos que ler, tá? Então, o texto diz lá que você tem que ler a descrição do produto, que é o nome, a quantidade adquirida, o preço unitário e o percentual de desconto, certo? Então, aqui em cima estão essas variáveis criadas aqui já com os respectivos tipos de dados. Então, o nome, né, que é a descrição, que tem que ser string, tem que ser tipo texto, e o resto aqui eu coloquei double, tá? Quantidade adquirida, valor unitário e PD, que é o percentual de desconto. Tudo isso aqui vai ser informado pelo usuário, certo? É isso aí. Então, aqui eu só vou identar aqui para ficar bonitinho, né? Isso, beleza. E aqui também já está contemplada a inicialização das variáveis, que eu comentei com vocês que é importante para que quando você vai usar ela, não tenha sujeira dentro dela. Tudo bem? Então aqui as variáveis que são do tipo inteiro com 0 e nome, aspas, né? Aspas em branco para você limpar o conteúdo dela. Correto. E aqui a gente vai começar a fazer as leituras. Ó. Então, lembra que para ler uma variável precisa de 2 linhas de código, se tratando de projetos console aqui. Então, uma linha que é para você fazer a comunicação com o seu usuário. Ó, eu quero que você forneça o nome. Ó, eu quero que você entre com o número. Ó, eu quero que você entre com a sua idade. Tá? E a outra linha que vai pegar mesmo, né, que é o comando aqui de leitura, que vai fazer com que o valor fornecido na execução, ou seja, na tela, seja gravado na variável que está aqui antes do valor de atribuição, que é o nosso igualzinho ali. Certo? Então, eu expliquei também para vocês que tudo que você digita lá, tá, na tela, ele é um texto, mesmo que seja um valor numérico. Então, o caso aqui, ó, o nome é uma variável do tipo string, é texto. Então, o que chega é texto e aqui também é texto. Então, não tem problema nenhum. Ele vai funcionar. Aqui embaixo, a variável quantidade adquirida é do tipo double. Olha só, está aqui em cima. Certo? E o que chega é um texto. Então, eu tenho que converter, porque senão ele não vai aceitar. Então, eu converto de quem para quem? Tá? Eu vou usar o parse aqui e converter para o tipo da variável que você está atribuindo o valor. Que no caso aqui é double. Então, double.parse. E aí você vai colocar o mesmo comando que estava aqui em cima, o console.readline, né, como parâmetro aqui para o parse. Olha só, o parse, ele fica assim, ó, é desse jeito aqui, tá? E o que você vai ter que colocar aqui dentro? Um valor que vai ser convertido para double, certo? O valor que eu quero, eu não sei. O meu usuário é que vai digitar. Então, console.readline, porque ele vai ter que ler. Tá bom, pessoal? A mesma coisa nós vamos ter que fazer também com a variável aqui, valor unitário. Então, eu vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, logicamente, para ir mais rápido. Tá? Não, esse aqui eu já tinha feito. Tá aqui, ó, valor unitário está feito já. E o percentual de desconto, né? Isso, então eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Então, aqui vai ser percentual. Vou colocar aqui o porcento aqui para o cara ver, né? Percentual desk. Tá bom assim. Vamos só tirar aqui uns espaços para ficar bonitinho, na mesma linha, né? Quando compila lá, você digitar os valores na mesma margem, certo? Alinhados. Isso aí é bacana também você se preocupar com isso. E aqui vamos trocar a variável, porque senão vai dar erro, né? Percentual de desconto. Vai dar erro não, o nosso cálculo lá não vai bater. Então tá, li tudo o que precisava. Vamos acompanhar, vamos continuar lendo o exercício lá. Calcular e escrever o total bruto. Opa, então primeiro cálculo. Total bruto. Então, variável nova. Vamos lá em cima, double, total, bruto. Ó, tá? Ou ainda, tot bruto. Pronto, tot bruto. Vou zerar ela aqui também, inicializar, né? 0. Ok. E essa variável aqui, perceba a diferença. Ó, isso aqui eu não vou ler. Não é o meu usuário que vai informar o valor do total bruto. É o meu sistema que vai calcular. Baseado na fórmula que já foi dada lá também no enunciado. Olha só. Total bruto, então vou colocar a variável que eu acabei de criar aqui, ó, vai receber. Aí é só ler lá, ó, tá escrito, ó, a quantidade adquirida versus o preço unitário. Então a variável que eu criei aqui, ó, tá aqui, quantidade adquirida, vezes o VLR unitário. Tá aqui, ó. O nosso primeiro cálculo tá feito. Então não é para mostrar o salário bruto, o total bruto? Então tá aqui. Então vamos mostrar esse cara aqui já, ó. Vamos colocar aqui, né, por que não, ó, um console.writeLine, já vamos escrever esse cara aí, para mostrar. Então, faz um cálculo, já mostra, já mata ele. Aí você vai para o outro cálculo que está sendo pedido, ó,
que é o total de desconto. Aí a gente já faz o cálculo e já mostra também, certo? Então vamos lá, ó. Aqui eu vou mostrar o total bruto, né? Vamos escrever aqui, ó, total bruto. Vai ser igual ao quê? Ao valor dessa variável aqui, ó. Então, Ctrl C, venho aqui, e eu vou colocar aqui um mais, que é o nosso concatenador, tá? Por que tem a função de concatenação aqui? Ele está concatenando com um texto que já está previamente sendo exibido, tá? Mais o que? Eu quero mostrar agora mais o que? Mais uma outra informação. Não estou querendo fazer uma conta de mais aqui, não. Eu estou querendo fazer o quê? Mostrar uma outra informação, ou seja, uma concatenação com a variável TOT bruto. Tudo bem? Vamos lá. Anderson, um aluno pede para avisar que há um erro na hora de pegar o valor unitário. Está dando erro, será? Valor unitário? É sinal que ele já viu aqui, já compilou e viu que erro que deu. Vamos ver aqui. Valor unitário. Console read line, double. Vamos confirmar isso que ele falou aí, vamos ver se vai dar erro mesmo. Então aqui eu vou mostrar o total bruto. Vamos lá. Compilou. Vamos lá em cima e vamos informar então o nome do produto. Vou colocar aqui, ó. Mouse. A quantidade, 1. Quero comprar um só. E o valor unitário, 12. Enter. Percentual de desconto. Não está fazendo cálculo com esse cara aqui ainda, né? Mas vamos colocar aqui 0. Não tem desconto. Total bruto igual a 0. Realmente não está saindo, né? Parece que não fez a conta. Vamos ver o que nós erramos aqui. Será que foi isso que o aluno avisou aí? Acho que foi, né? Total bruto vai receber a quantidade adquirida vezes o valor unitário. Quantidade adquirida versus o valor... Ah, não, aqui, ó. Eu coloquei errado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Falei que não era para ser feito isso e eu fiz, ó. Tá vendo que aqui tem quantidade? Ele tá digitando aonde? Na variável QTDE adquirida. E aqui também, ó. Então aqui é o valor unitário. Então eu coloquei a variável errada aqui, ó. Agora tá certo. Compilando de novo. Vou fazer uma conta mais redonda aqui. Quantidade, 10. Valor unitário, 15. Desconto, 0. Olha lá, 150. Agora bateu. Beleza? 10 vezes 15, 150. Então mostrei agora, por enquanto, total bruto. A próxima informação que se pede para ser exibido na tela é o total de desconto. Então, para fazer esse cálculo aqui, pessoal, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma informação que o meu usuário que ele já forneceu, que é o percentual de desconto, que eu já pedi para ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, essa variável PD que nós criamos lá em cima, lá, com o tipo de dado double também, nós já lemos, ou seja, fizemos a leitura dela aqui, ó. Então, o meu usuário já informou o valor para ela. Então, a partir daí, eu sei quanto que é o bruto, eu sei quanto que eu tenho que tirar de desconto, eu consigo saber o quê? O total de desconto. Só que sempre assim, ó, eu vou criar uma variável para isso. Então, como eu fiz aqui, vou até separar aqui, ó, tá? Aqui são as variáveis de leitura e aqui são as variáveis de cálculo, certo? Então, como eu já fiz aqui, como eu criei uma outra variável para fazer o cálculo do total bruto, eu vou criar uma outra variável para fazer o cálculo do total de desconto. Aí, ó, TOT de desconto. Vou zerar ela aqui também. E esse cara aqui vai receber o cálculo, tá? Então, como é que é o cálculo de percentual aí? Vamos fazer aqui então, ó, depois da linha de cálculo do total bruto. Então, o total de desconto, que foi a variável que eu criei agora, é ela que vai receber o cálculo, não é isso? Então, vai ser o total bruto vezes aqui o quê? O percentual de desconto. Vamos ver aqui como é que vai ficar esse cara aqui, o PD. Tá? Vezes o PD. Vamos fazer uma conta aqui. Vamos pegar esse cara aqui e vamos dividir ele por 100. E aí a gente faz vezes esse cara aqui. Deixa eu ver na calculadora do Windows. Ó, aí é assim, ó, né? Você tem que fazer a conta aqui. Porque assim, na lógica, não existe símbolo de percentual. Você que tem que fazer o cálculo que a calculadora faz, correto? Então como é que eu faço aqui? Aqui, via Windows é fácil, né? Por exemplo, deu R$100 lá, eu quero saber quanto que é 10%. Você faz assim, né? Vezes 10 e tem o percentual aqui, certo? Ele vai dar 10 lá, só que não é assim, tá? Então nós temos que pegar o quê? O desconto, dividir ele por 100 e depois multiplicar pelo total bruto, que no caso seria 100 também. Aí vai ser 10. Então se eu pegar ali, vamos supor que seja 9 dividido por 100,
tá? E vamos supor que o salário bruto é 500, que o total de bruto é 500 aqui, ó. Vai dar 45. É isso aí. Teoricamente estaria certo. Vamos mostrar então esse cara aqui, que é o total de desconto. Entendeu o cálculo que eu fiz aqui? Ó? Eu estou pegando o percentual de desconto dividido por 100. Vamos supor que o percentual de desconto é 10, tá? 10% no caso, tá? Só que o cara vai digitar o número 10. Então, se eu dividir o 10 por 100, vai dar 0,10, é isso? 0,01 ou 0,10? 10 dividido por 100. Vai dar 0,1 ou 0,10, né? Só que aqui ele tira o 0, fica 0,1. Beleza. E se eu multiplicar pelo total bruto, vai corresponder então ao percentual aqui sobre esse valor bruto. Certo? E aí o resultado desse cálculo inteiro eu vou gravar nessa variável aqui. Então se eu mostrar ela, vai com certeza, né, dar o cálculo correto ali, esperado. Vamos ver se vai funcionar corretamente. Então vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Ó, e aqui agora eu vou mostrar então o total de desconto. Vou colocar assim, desk. Pronto, tá muito bom, né? E aqui também eu vou mostrar agora a variável TOT desconto. Professor, como é que você faz para mostrar isso aí? Ó, é assim, ó, é o autocomplete, tá? Então você digita aqui, ó, por exemplo, eu sei que a minha variável começa com T. Aí eu vou digitar um Ctrl barra de espaço, ó, daí ele já vai abrir aqui esse autocomplete para mim. Ó, aí eu paro em cima de onde eu quero e vou dar um Tab, ó, ele já escreve para mim. Viu só que legal? Então vamos fazer aqui, ó, Ctrl F5, nome do produto, né? Vamos colocar lá o mouse de novo. Quantidade, vou comprar um só. Valor unitário, 100. Desconto, 9. Então, olha lá. Então, total bruto deu 100, certo? Porque eu comprei um só. Custa 100. 100 vezes 1, 100. O desconto é 9. Então, quanto que é 9% de 100? É 9. Tá aqui, ó. Certo? Agora, peraí, eu quero saber quanto que eu vou pagar. Que é, então, o total líquido, que tá lá, ó. É a próxima informação, total a pagar. Simplesmente você vai pegar o valor aqui do seu bruto e vai diminuir do seu desconto. Você vai ter o líquido. Não é isso? Então agora ficou mais fácil ainda. Mesma coisa, ó. Lá em cima, crio outra variável. Total líquido. Total líquido. Beleza. E aí, aqui é uma continha de menos, né? É absurda essa conta aqui de fácil. O total líquido vai receber o total bruto menos, com certeza, quem? O total de desconto. É só você fazer direitinho aqui, ó, que não tem erro. E aí eu vou mandar mostrar o total líquido, que é o valor a pagar, né? Vamos colocar aqui o texto, igual tá lá no slide. Total a pagar. Então aqui, total a pagar. Pronto. Show de bola. Chique e bacanizado, como diz um amigo meu aí, ó. Líquido. Isso. Ó, deu certo. Vamos dar o Ctrl F5 aqui. Vamos compilar de novo. Nome do produto, mouse. Vamos comprar 2 agora. 2. Quanto que custa cada um? Cada um vai custar 75. Então, quanto que vai dar aqui o bruto? Vai dar 150, né? Percentual de desconto. Vou colocar 10. Então, 10% de 150 tem que dar 15. Olha lá. 150 menos 15, que foi o desconto, 135. Bateu. Beleza, pessoal? Então, é exatamente isso daí. Correto? Tranquilo também. Com certeza isso aqui, né, é mole. Tá? Depois eu posto também isso aqui no fórum lá pra vocês. Beleza. Vamos lá então pra aula que tem bastante coisa pra ver. Deixa eu tomar um copinho de café aqui. Tomar um copo não, tomar um gole, né? Porque se eu tomar os copos, o Nopar vai ficar sem copo aqui, né? Brincadeira. Não tô achando que a Gabi tá com sono, ela tá falando, tá fechando o olho. Abre o olho, Gabi. Vamos lá, pessoal. Agora então é a hora de você cutucar aquele cara que tá babando lá no fundo, lá, ó. Fala assim, ó, ô meu, acorda aí, cara. Acorda aí que a aula de hoje é importante, né? Então vamos lá. Estruturas de decisão. Vamos começar aqui então conversando um pouquinho. O que é, pessoal, a estrutura de decisão que nós vamos ver? Lembra nessa primeira atividade, antes dessa que nós fizemos aqui na aula de hoje já, nós trabalhamos com o comando if ali. Então funciona mais ou menos assim. Vou te explicar aqui em poucas palavras o que a gente vai ver na aula inteira, para ficar mais fácil para você, tudo bem?
Tudo bem, então, vamos lá. Até agora, nós não vimos o nosso programa, o nosso software, fazer o quê? Fazer uma condição, desviar, tá? Desviar a implementação para um lado ou então para o outro, de acordo com alguma coisa que tem dentro do programa, que é a condição. Isso chama-se desvio condicional. Então, por enquanto, segue o fluxo, tá? De cima para baixo ali, sem sair para lado nenhum. Ele vai fazendo o quê? Linhas sequenciais, certo? Que é a definição de algoritmos que nós também trabalhamos na aula passada. Só que há momentos que eu preciso que o meu software tome decisão, tá? Vamos lá, exemplinho básico que nós vamos ver também. Vamos ver o que vai acontecer com o cara, né? Se o cara ele vai bem na empresa, certo? Se ele não tem nenhuma falta, ele vai ser o quê? Ele vai ganhar mais, ele vai ter um acréscimo no salário dele, beleza? Então, isso aí está o quê? Condicionado a quê? Há algumas regras que ele tem que seguir. Então, a gente vai colocar essas regras dentro do nosso código. Nós vamos ver hoje como que eu faço isso. E o artifício mais utilizado, né, que nós vimos aí na prática mesmo, no mercado de trabalho da nossa área, é o comando if. Tanto é que até no Excel você faz ele, é o C, certo? É o C. Só que aqui dentro do C Sharp e as outras linguagens também que nós temos, nós trabalhamos com o inglês, né? Então, o C, nós falamos aqui como o if, tudo bem? Então vamos lá então para o quadro. Vamos começar a ver alguns conceitos, primeiramente, como eu sempre faço, né? Como eu sempre mostro aqui para você a parte teórica, e depois nós vamos aplicar então em alguns exemplos aqui nos slides, até na segunda parte da aula que eu faço exercício com vocês ali no Note, tudo bem? Estrutura de decisão, então. Temos aqui as sequenciais, certo? Que são todas as instruções serão executadas, que é como nós estamos vendo os algoritmos até agora, certo? E hoje nós vamos entrar ali na decisão, olha só, e vamos dividir logo aqui em 3 subcategorias. Nós temos aqui simples, nós temos aqui a composta e nós temos também aqui a encadeada. Dependendo do resultado lógico da condição, as instruções serão ou não executadas. Então isso aí é o que? É a aplicação prática da condição, certo? Então nós vamos fazer com que o nosso programa tome uma decisão. De acordo com quem? De acordo com a condição. Tá? Então aprende isso aí para você não se confundir. Então primeiro existe a condição para que, mediante ao resultado lógico dessa condição, que vai ser verdadeiro ou falso, o nosso programa vai quebrar, ou seja, ele vai desviar ou para um lado ou para o outro, certo? Não é que ele vai ficar dando volta não, tá? É que ele vai executar ou uma rotina de comando ou então outra rotina de comando, de acordo com o nosso teste condicional, certo? E aqui tem um exemplinho aqui, olha lá. Se o aluno teve média maior ou igual a 7, a nota desse cara aqui foi maior ou igual a 7. Escrever uma mensagem aprovado. Então, eu só vou escrever essa mensagem aqui, aprovado, se, olha só, tá vendo? A condição, se a média for maior ou igual a 7. Então, isso aqui é uma condição. Você quer ver quando o filho fala, quando o pai fala para o filho assim, ó, só vou te dar um carro 0 se você passar de ano. Acabou. O cara colocou uma condição ali, certo? Então, criança, né? A criança, desde quando ela nasce, ela já entende o que é uma condição, né? Se você não fechar a boca, você vai apanhar mais, né? Então, pronto. Então, a criança, né? Nós todos fomos aí criança. Hoje em dia, acabamos de comentar aí que estamos na semana do dia da criança. Então, todo mundo, pessoal, o que eu quero dizer é isso. Todo mundo trabalha com condição no seu dia a dia, no cotidiano, tá? Então, vai ficar muito mais fácil para a gente entender aqui essa aula. Pode passar para o próximo slide, ô Fabi, por favor? Olha só. Então temos aqui a sequencial, isso aqui está representado em forma de desenhos, tá? Para ficar um pouco mais fácil aí, para a gente visualizar também, né? Para a nossa linguagem visual. Então tá aqui, ó, é uma sequência, né? Só tem um fluxo só. E o outro ali é o condicional. Então aqui dentro, né? Tem uma interrogação aqui, tem uma condição. Olha só, true ou false. Resultado lógico de quem? Da condição. Se for verdadeiro, ele vai desviar a execução do meu algoritmo para cá. E se não for? Se não for, ele vai desviar para lá. Tá? Depois, em algum momento aqui, vai ter um ponto de conexão que eles vão se encontrar e vai seguir o fluxo de novo. E eu posso ter quantas condições eu quiser. Eu posso também, nessa perna aqui, ter uma outra condição que vai ter um desvio. Nessa perna aqui ter outra e assim vai. Tá?
O algoritmo desviará a execução do código de acordo com o resultado lógico de uma condição. Para isso, vamos precisar do auxílio de operadores. Também vamos ver isso aí nos próximos slides, também sobre operadores. Olha lá. Dentro da parte de operadores, nós não temos somente um tipo, tá? Temos vários tipos de operadores. Os mais comuns que nós conhecemos, né, e nos relacionamos com maior frequência são os operadores aritméticos, por causa da matemática que todo mundo aí, quando é criança, já estuda, certo? Então tem ali, ó, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, etc e tal, tá? E aqui tem um exemplo já na linguagem C#, como se fosse aqui uma variável com o nome de soma, tá? Recebendo aqui, ó, recebendo o valor da variável A mais o valor da variável B. Tudo bem? Pode ir para o próximo slide. Isso. Aí temos outros operadores relacionais, tá? Então, os aritméticos é para você fazer expressões expressões aritméticas, tá? Para você fazer cálculos matemáticos. Agora que os relacionais você já vai usar para fazer também cálculos lógicos e para fazer comparação entre valores de variáveis, tá? Então, não esqueça a definição e a prática do conteúdo que nós tivemos na aula passada, que foi variável, que isso aí você vai usar desde a aula passada, que nós já vimos, até o final do curso, até o 6º semestre. Tudo bem? Então, importantíssimo aí. Por isso que a gente fala que essa disciplina aqui, ela vai ter uma continuação em todo o curso. Tudo bem? No último semestre, eu dou uma outra matéria lá que é de Java. Tá? Então, a gente vai pegar e a gente vai construir um projeto, certo? Mais atual com tudo que nós vimos aí no curso inteiro. Beleza? Então, eu preciso que vocês fiquem craque nesse cara aqui. Vamos lá. Relacionais. Temos ali o operador, comigo aqui, ó, né? Temos aqui o maior, temos aqui o menor, temos aqui o maior igual, o menor igual, o igual. Ó, peraí, vamos lá. O igual tem dois iguais ali. Por quê? Porque lembra que um igual só, ele não é igualdade, ele é atribuição. Então, quando você vê esse cara aqui, ele significa o quê? Sinal de atribuição. O professor, como é que faz igual, então? Igual tá ali, ó. São dois slides. Tá? Depois, na hora que a gente der uma parada aqui, vou pedir para dar uma calibradinha no quadro, que ele está um pouquinho descalibrado, né? Senão o aluno pensa que eu estou fazendo risco aqui, ó, que eu não sei, né? Pô, esse professor tá meio louco, né? Vamos lá. Igual. E aqui, ó, diferente, tá? Ó, e aqui é o diferente. Então, exclamação igual significa diferente, certo? Então, como é que eu faço igual? Dois iguais. Como é que eu faço diferente? Exclamação igual. Essa aqui é o quê? É a sintaxe que eu estou passando para vocês já da linguagem C#, que vale lembrar que é a mesma sintaxe da linguagem Java. Ah, professor, eu já manjo um pouquinho de Java. Beleza. A sua dificuldade vai ser o quê? No aprendizado da linguagem e não da sintaxe, porque é a mesma do C#, do Java. Legal? E aqui um exemplinho, então, ó. Soma é igual a A maior ou igual a B. Então, esse cara aqui também vai resultar o quê? Em um valor lógico, que vai ser gravado aonde? Na variável soma. Então, eu olhando aquela linha ali, pessoal, eu já sei que o tipo da minha variável soma é booleano. Nossa, professor, mas como, né? Não está ali? Beleza. Só que aqui não tem uma expressão que vai resultar um valor lógico? Sim. Então, se eu estou atribuindo esse cara aqui para uma variável, com certeza absoluta, essa variável tem que ser do tipo lógico. Senão vai dar pau. Senão vai dar erro. Mais uma coisa lá. Ah, professor, tem dificuldade para saber ali qual que é o maior, qual que é o menor. Me confundo todo, né? Então, vamos lá. Uma dica que você aprende também nas aulas de matemática, mas a gente reforça aqui. Então, você coloca lá o maior, né, e o menor. Só que faz de conta que você não sabe qual que é o maior e qual que é o menor. Beleza? Então, você vai riscar aqui, ó. Você vai fazer um risco aqui abaixo. Tá vendo aqui, ó? Um traço abaixo ali, ó. E aí, você bateu o olho ali e você já viu, ó. O 7 é maior do que o 4. Então, esse cara aqui é o maior e esse cara aqui é o menor. Nunca mais você vai esquecer, beleza? Pode ir para o próximo slide. Estrutura de decisão, pode passar. Então, temos ali a simples, a composta e a encadeada. E vamos ver ali, ó, o simples já logo de cara. Olha lá, então, ó. Aqui do meu lado esquerdo temos um algoritmo já pronto, tá? Bem simplesinho, tranquilo, com comandos que nós já vimos. E aqui embaixo, na parte de baixo, tem o if, ó. Tá vendo? Já está aparecendo aqui o comando if. Tá vendo ali, ó? If média maior ou igual a 70.
Tudo bem? Então, ali dentro do parênteses tem a condição. Professor, por que é uma condição? Ó, lê lá comigo, média maior ou igual a 70. Essa condição, tá? Aliás, o que está dentro do parênteses ali, ele não vai ter que ser verdadeiro ou falso? Vai, não vai? Porque, ó, média maior ou igual a 70. Aquilo ali vai ter que me trazer um resultado lógico, verdadeiro ou falso. E quem que vai mandar? Quem vai mandar vai ser o valor da variável que está lá, ó. Qual é a variável que está ali? Variável média. Tá vendo aqui, ó, a variável média. Então, dependendo do valor dela. Se o valor dela for maior ou igual a 70, o resultado dessa condição aqui será verdadeiro. E aí, o que acontece no desvio condicional simples? Automaticamente, o nosso compilador vai desviar a execução, presta atenção, ele vai desviar a execução do nosso algoritmo para dentro aqui, ó, dessa linha aqui do if, tá vendo? Ó, e ele vai executar, então, essa linha que está aqui, ó. Certo? Vai executar essa linha que está aí. O professor, e se for falso? Se for falso, ele não vai entrar ali dentro. Se o resultado lógico dessa condição aqui for falso, ou seja, se a média não for nem maior ou igual a 70, for menor que 70, vai ser falso. Se for falso, ele não vai entrar. Então, ele não vai executar aquela linha. Por quê? Agora você para e pensa comigo. Porque ela está condicionada. Tá vendo? A execução dessa linha está condicionada ao resultado lógico que está aqui no parênteses. Tudo bem? Então, pessoal, é totalmente lógico. Totalmente lógico. E aqui, então, do lado direito, tem aqui, para que nós acompanhemos aqui, ó, tá? O valor de memória e o valor de vídeo. Memória vai ser o quê? O valor da variável. Vídeo é o que vai aparecer na execução do programa. Então, no caso aqui, ó, a primeira linha, né? Entre com um valor. Isso aqui vai ser exibido no vídeo, né? Vai mostrar lá, entre com o valor lá. Beleza? Aí o cara vai digitar lá. Vamos digitar ali. Ali só tá lendo a média, né? Tá lendo 2, né? Tá lendo 2, aí faz um cálculo aqui. Tá fazendo um cálculo aqui, né? Ó, do A mais o B, joga em soma e faz a média. Vamos digitar só a média aqui para ficar um pouco mais rápido, tá? Vamos supor então que o cara digitou lá, a média desse cara aqui é 90. 90, beleza? 90, beleza, tá. Então ele vai vir aqui no if. A média, tá? Que tá valendo 90, é maior ou igual a 70? Então é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu já sei que ele vai desviar a execução para dentro aqui do if e vai mostrar o que na tela? Aprovado. Então ele vai sair aqui na tela escrito aprovado. Certo? Senão ele não vai mostrar nada. Então tá bom. Pode ir para o próximo slide? Você pode dar uma calibradinha aqui para a gente, por favor? Enquanto isso eu vou conversando com você aqui. Vamos lá, pessoal. Beleza, então? A princípio é tranquilo demais. Tudo bem? É tranquilo demais. Então você viu ali que que o comando if ele é utilizado quando você precisa desviar, quando você precisa dar duas soluções para o algoritmo. Ô professor, por que duas? Bom, uma é se ele for aprovado e a outra? A outra é se ele não for, correto? Só que ali no simples ele vai contemplar somente uma possibilidade. Então ele só vai executar aquela linha, aquela mensagem, né? Aquele console.write, mostrando a mensagem de aprovado se a condição for verdadeira. E se não for? Se não for, ele não vai fazer nada, tá? Mas esse não fazer nada não quer dizer que ele vai parar a execução. Ele só não vai entrar naquela linha, porque ela está condicionada, tá, ao if. Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Vamos lá. Professor, os alunos estão dizendo que no algoritmo está errado. int B1 e B2 e leu notas VA e VB. Muito bem, parabéns para quem observou aí esse detalhe, correto? Então aqui, ó, está errado mesmo as variáveis, tá? Mas isso aí não vai importar, pessoal, tudo bem? Não importa. Por quê? Porque o que a gente interessa aqui pra gente é ver aqui a condição. Então o que ele falou é que assim, ó, aqui tá como B1 e B2 e aqui eu coloquei VA e VB. Beleza? Então agora estamos aqui no composto. Tudo bem, então. Já falado ali do nosso equívoco, vamos então ver aqui o desvio condicional composto. O composto vai acrescentar aqui o else. Olha só, o else. Esse else aqui você pode observar, muito bem, agora o quadro foi legal. Esse else aqui, ó, ele não estava no desvio condicional simples. Então, o simples, ele contempla somente uma possibilidade. Tá? Já o composto contempla as duas possibilidades, que é executar uma ação ou um comando ou vários comandos, tá? Não quer dizer que é só um, não. Pode ter vários comandos.
a condição sendo verdadeira e outros comandos, a condição sendo falsa. Então agora eu tenho, assim, ele vai executar outros comandos quando a condição for falsa. Então eu tenho uma segunda possibilidade. Estou tratando duas possibilidades. Então, no primeiro exemplo, que era o simples, estava assim, ó, mostre aprovado se a média for maior que 70. Se não for, não mostra nada. Então, uma condição só, uma possibilidade só. Já aqui no composto, ó, mostra aprovado se for 70, tá? Deixa eu ver ali. E se não for, mostre aprovado também, tá? Então ali ele está mostrando as duas mensagens iguais, mas ele vai mostrar mesmo que a mensagem seja falso, certo? Acompanha comigo lá então. Então, analisando aqui o teste lógico, nesse sistema aqui ninguém reprova, né? Olha só que bonito, ó. Se a média for maior ou igual a 70, escreve aprovado. E se não for, professor? Aprovado também. Ah, mas aí eu quero estudar nessa escola aí, tá fácil demais, hein? Não reprova, né? Muito que bem. Então aqui, ó, exatamente isso. Com uma diferença. Se for verdadeiro, ele vai executar esta linha de código. Ô professor, e se for falso? Se for falso, essa aqui, ó, é o else. Então vamos lá. Lembra das aulas de lógica que nós tivemos? Tá? Nós vimos lá, né? A lógica proposicional, que era baseada nos argumentos, das premissas, etc e tal. Beleza. Então, nós vimos lá algo que estava assim, que o resultado lógico, tá? Ele não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, mas ele tem que ser um valor, certo? E somente um. Então, o if ali é igualzinho. O resultado lógico da minha condição nunca vai ser as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Mas sempre tem que ser uma. Então, o que eu posso concluir? Se é verdadeiro, não é falso. Se é falso, não é verdadeiro. Acompanha comigo de novo lá então. Então, se eu identifiquei que é verdadeiro, ele vai executar essa linha aqui e não vai executar essa daqui. E vice-versa. Não é simples? Eu acho muito simples, tá? Vamos lá então. Vamos fazer o teste de mesa aqui também, na memória, do lado direito aqui. Aqui você já sabe, nós vamos entrar somente com a média. Então eu vou colocar aqui, ó, memória. Vamos fazer de conta aqui. Ixi, esse azul aqui não dá pra... Vamos fazer de conta aqui que a nossa variável média... Aí, agora melhorou, né? A nossa variável média está valendo 40. Né? Um cara aí tirou 40 de média. Nosso aluno aí ficou com a média 40. Memória. Vai executar aqui, então, o teste de mesa no comando if. Teste de mesa por quê, pessoal? Porque eu estou fazendo aqui com vocês, passo a passo, entendeu? Passo a passo. Vamos lá, chegou aqui então, ele vai executar essa linha aqui. Ele vai executar essa linha aqui, que é o if. Beleza. A média que está valendo, eu sei lá que está valendo 40. É maior ou igual a 70, isso aqui é um resultado verdadeiro ou falso? Isso aqui vai dar verdadeiro. É ou não? Vixe, agora teve gente que levantou a mão, que abaixou, teve gente que nem sabe o que falou mais, né? É lógico que não, né? 40 não é maior que 70, é menor. Então esse resultado aqui é falso, correto? Então se é falso, para onde que ele vai? Ele vai para o else. E isso é uma regra. Toda vez que for falso, vai para o else. Toda vez que for verdadeiro, vai para o if. Se tratando de desvio condicional composto, tá? Que existe o else. Então vamos lá. Deu falso? Deu. Então vai pular o if e vai para o else. Vai direto, ó. Tá vendo? Então ele não vai executar essa linha aqui, ó. Não vai executar essa linha aqui. E vai mostrar o quê? Aprovado, só que desse comando aqui, ó, na tela. Então ele vem aqui e vai escrever, trocar a caneta aqui para você enxergar melhor, que é branquinho. Aprovado. Muito bom. Vamos fazer o outro agora? Só se for já, né, professor? Vamos lá então. E se a média, né, for maior ou igual a 70? Então eu vou te confundir aqui agora, né? Que o nosso papel também é esse aí, é confundir você um pouco, tem que você aprender, né? Senão é muito fácil, né? Vamos lá. Paguei tudo não? Paguei. Se a média for aqui, então, troca de caneta aqui para branca de novo. Já tava com a branca, não. Ai, meu Deus do céu, ficando velho mesmo. Vamos lá, a média aqui. Vamos partir do princípio que a nossa média agora está valendo 70. Vixe, é exatamente o número que está ali. E agora, hein? 70 não é maior que 70, concorda comigo? Vamos executar aqui, ó. Vamos fazer o teste de mesa aqui, ó. Chegou no if. Quanto que vale a média? Olha lá onde está escrito memória. 70. 70, que é o valor de média, que está aqui, ó. 70. É maior ou igual a 70? Sim ou não? E agora?
Sim. Por quê? Porque mesmo não sendo maior, tá? Esse igual aqui, isso aqui é um operador só. É um operador só. Existe lá naquele slide de operadores relacionais o maior e também tem o maior ou igual. Então isso aqui é um operador só. Então ele deve ser analisado de uma forma única. Então se o 70 for maior ou igual a 70, é verdadeiro. Se é verdadeiro, vai vir aqui para o if, vai escrever aprovado lá bonitinho, né? Aí menino, ó. Ó menino, você foi aprovado. Muito bom. E vai pular aqui o else, tá? Por que ele pula, né? Porque ele é saci? Não, lógico que não, porque é uma regra do if. Pulou ali o else. Executou o if, pulou o else, tá? Pulou o else, por quê, Gabi? É porque ele já executou o if. Isso aí, pessoal, é a coisa mais lógica que tem. Tudo bem? Vamos lá então de novo? Pode passar para o próximo slide aí. O encadeado. Vamos ver primeiro os três, pessoal, na parte teórica. Depois eu mostro aqui para você os três na prática. Eu acho que é mais fácil assim, tá? Desvio condicional encadeado. Opa, então agora a brincadeira vai começar a ficar um pouco mais legal. Um pouco mais legal. Por quê? Porque agora eu vou começar a ter teste lógico dentro de teste lógico. Então é isso aí que nós chamamos de alinhamento, de encadeamento, tá? Então por isso que está encadeado. Uma coisa está encadeada a outra. E um exemplo que eu sempre gosto de dar é quando o aluno fala assim, ô professor, né? Levanta a mão assim, né? O cara lá, ele fala assim, o que é encadeado? Bom, a palavra encadeado significa o quê? Uma reação em cadeia. Pensa num exemplo bacana assim, ó, o cara, né? O cara nasce e tal, tranquilo, né? Começa a ser criança ali, desenvolver e tal. Daí o cara, 12, 13, 14 anos, o cara começa a sair de casa, né? Sem avisar a mãe e tal. Daí a pouco começa a fumar, daí a pouco começa, né? Puxar, né? Começa a se drogar, começa a roubar e o cara, ou ele vai morrer ou ele vai ser preso, né? A gente brinca, né? São os dois destinos que uma pessoa que leva uma vida assim tem. Beleza? O que aconteceu? Foi uma reação em cadeia, tá tudo ligado, tá tudo encadeado, certo? O cara começou a traçar um caminho ali que vai levar ele para o destino que ele escolheu, com certeza. Então isso aí é encadeamento. Então quando nós estamos ali dentro da lógica, tá? Em uma estrutura de seleção encadeada, nós estamos condicionando a entrada, olha só, nós estamos condicionando a entrada de um if baseado o quê? No outro if, tá? No if ou então no else desse outro if. Então você começa a ter, né? Peraí que agora, né, me confundi tudo. Não, mas é isso daí mesmo. Você começa a ter if dentro de if ou então if dentro de else que é de um outro if, tá? Professor, tá difícil ainda. Vamos lá. Existe if sem else? Existe. Existe else sem if? Não existe. Tá? De novo. Existe if sem else? Existe. Desvio condicional simples. A gente viu ali que é um if que não tem else. Beleza, 100% correto. Existe else sem if? Não. O else ele é um complemento. Então o else ele só vai existir, tá? Se ele for referente a um if. Então, vamos lá. O que eu disse? Você vai começar a ter if dentro de if ou então if dentro de else, que é de um outro if. Agora você entendeu o que eu falei. Vamos lá então comigo. Aqui nós temos a variável média, de novo, né? Com certeza. E vamos definir um valor para ela ali e você vai entender comigo o que vai acontecer. E agora tá bonitinho aqui, ó. Ah, agora essa escola aí melhorou um pouco, né, professor? Olha só. Se o cara tem média maior ou igual a 70, ele vai acontecer com ele. O que vai acontecer com esse cara aqui? Ele vai ser aprovado. Tá? Se a média dele for entre 40 e 69, ele vai ter uma segunda chance, vai fazer um exame aqui, ó, vai fazer uma outra prova, né? Uma prova de recuperação e tal. Só que se a média dele for menor que 40, putz, aí não tem como, né? Aí esse cara aqui não atingiu a média mínima nem para fazer o exame, que é 40. Tá? Então aqui nós temos três possibilidades, acompanha comigo, ó. Eu tenho que a média acima de 70, acima ou igual a 70, o cara vai ser aprovado. AP. Eu tenho que a média de 40, presta atenção, de 40 até 69, ele vai para EX, que é exame. Até aí todo mundo concorda comigo? Gabi, Celso, Fabi, os tutores que estão ali dentro, o Rafael, todo mundo concorda, beleza. E se a média for menor, tá? Menor do que 40, esse cara vai ser RP, que é reprovado. Então temos três possibilidades.
eu consigo resolver essa regra aqui, essa situação, com 3 ifs, com 3 desvios condicionais simples? Consigo. Mas quantos testes lógicos que eu vou obrigar o meu programa a fazer sempre? 3. Porque eu vou fazer separado, não vou fazer encadeado. Tudo bem. Consigo resolver com composto só? Não, porque eu tenho 3 possibilidades e não 2. Certo? Consigo resolver com o encadeado? Sim. E aí eu vou provar para você que o desempenho é melhor. Porque quando você faz encadeado, vai ter caso que ele vai executar 2 testes lógicos. Vai ter caso que ele vai executar somente 1. E não vai ter 3. Por quê? Porque eu vou resolver com 2. Então, quando eu tenho 3 possibilidades, eu resolvo com 2 testes lógicos. Quando eu tenho 4, eu resolvo com 3. Quando eu tenho 10, eu resolvo com 9. Então, é sempre uma a menos. Tá? Sempre uma condição a menos. Então, sempre é melhor usar o encadeado do que o simples e o composto. Quando fala-se de desempenho. Quando você tem acima de 2 possibilidades, é claro. Que é o nosso caso aqui, ó, eu tenho 3. Então eu vou te explicar para que a gente vai, eu vou te explicar o porquê e nós vamos fazer o teste de mesa e você vai acompanhar. Nossa, professor, é mesmo, tá? Então vai chegar a hora que você vai falar assim, né? Então vamos lá. A nossa média, vamos resolver aqui então. Vamos lá, a nossa média valendo, vamos colocar aqui somente um número, tá? Não vai ficar muito difícil aqui. Número 35. A média do cara é 35. A média do caramba. Vamos lá. Beleza, né? Média 35. Beleza. Chegou aqui no meu código, no meu algoritmo, vai testar, né? Eu já sei que vai ter que escrever lá reprovado, mas vamos testar aqui o teste lógico para ver se ele vai fazer bonitinho mesmo essa regra. Chegou aqui no if. Chegou aqui no nosso if. Olha lá. If. Beleza. A média que está valendo 35, como vocês acompanharam lá no quadro de memória, é maior ou igual a 70? Não, ela é menor. Então o resultado dessa condição é falso. Se é falso, eu já sei que ele vai desviar para o else. Então vamos ver aqui, ó. Por isso que é importante você fazer a indentação, ó, colocar o else embaixo do if, tá vendo? Ó, colocar tudo assim, ó, certo? Então eu já bato o olho aqui e vejo que o else desse if aqui é esse aqui, ó. Se deu falso, ele não vai vir para cá? Beleza. Só que o que tem aqui, ó? Opa, tem outro if. Então é um if que está encadeado no else desse if. Entendeu o que eu quis dizer lá no começo? E aí eu vou testar aquela outra condição, porque chegou no if. Mesma coisa, tem que testar se ela é verdadeira ou falsa. A média continua valendo 35, tá aqui, ó. Continua o mesmo valor. 35, vamos lá, professor, você tá bom de cálculo aí. 35 é maior ou igual a 40? Nem aqui nem na China, né? É menor. Então também é falso. Não é isso? 35 não é maior nem igual a 40, é falso. Então vai desviar para quem? De novo. Para o else. Ah lá. Ó. E o que tem nesse else aqui? Esta linha de comando, que vai mostrar reprovado. Tem mais alguma coisa para mostrar ali, não? Olha lá. Depois não está escrito fim lá? Então acabou, né, pessoal? Então deu certo. Ó. Reprovado. Não mostrou nem o aprovado aqui, muito menos o exame, né? E mostrou o certo, que foi o reprovado. Então, primeiro teste aí, 100%, né? PES. Passamos desse cara aí. Vamos fazer então ali o outro, que é o quando o cara vai para exame. O cara vai um pouquinho melhor, né? Então vamos trocar lá a nota desse cara aqui. E vamos fazer assim, ó. Esse cara aqui agora foi com 65. Quase que, né? Quase que o cara passou, mas não deu ainda. Então lá, 65. Vamos apagar aqui só para, né? Porque aqui a gente vai escrever outra coisa agora. Chegou aqui no nosso if de novo. Vamos testar esse cara aqui agora. Vamos lá. Mesma coisa. 65 é maior ou igual a 70? Também não é. Também não é. Então, ainda a condição aqui é falso. Se é falso, ele não faz outra coisa. Ele faz a mesma coisa, correto? Ele vai desviar outra vez para o else. Deu falso, ele vai desviar para o else. E mais uma vez vai executar o segundo teste lógico. Você reparou que eu tenho 2 ifs aqui só, né? E 3 possibilidades sendo contempladas. Né? Essa e essa. Chegou ali, ó. 65 é maior ou igual a 40? Opa, agora é maior, né? Não é? 65 é maior que 40. Então aqui agora deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, não vai mais pro else, vai pro if. Ó, então entrou aqui dentro do if, vai executar essa linha aqui agora. E vai mostrar o quê? Exame. Aí, ó. Até agora deu tudo certo, hein? Até agora tudo certo. Exame. E agora? Para onde que ele vai? Ué, nós não aprendemos que
ele vai executar somente uma alternativa? Se é lógico, aliás, se é true, não é falso. Se é falso, não é true. Beleza? Então, se ele já identificou que a condição foi verdadeira, ele vai desviar para o if, sinal que ele não vai executar o else. Então, acabou de mostrar o exame na tela, vai pular o else e vai aqui para o fim. Segunda possibilidade, testada com sucesso. Vamos apagar aqui de novo e vamos testar a última, que é quando o cara passa. Tá? Por enquanto, pessoal, você viu aqui que tanto na primeira condição quanto na segunda, tanto no primeiro teste quanto no segundo teste que nós fizemos, ele passou pelos dois ifs. Então ele testou esse if daqui e esse aqui também. O que diferiu aqui foi o quê? O resultado lógico desse cara, que na primeira vez que nós testamos ele deu falso e ele mostrou reprovado. E nessa segunda vez agora ele deu verdadeiro e nós mostramos exame. Então passou por esse if e por esse if aqui. Agora percebam o desempenho, tá? Quando ele já atinge ali a primeira possibilidade, que é o caso aqui, tá? Da nossa média agora ser maior ou igual a 70. Então vamos colocar aqui agora, para ficar bonito, né? Aqui, ó. O cara tirou 100. O cara bom pra caramba. Esse cara aí, né? Esse cara aí merece. O cara estudou mesmo, o cara, né? Gabaritou a prova, tirou 100. Né? Até naquelas perguntas de pegadinha, né? O cara foi o cara. 100 pontos. Beleza. 100 pontos, então, o que aconteceu com esse cara aí? Vamos ver aqui, vamos testar. Eu não sei ainda, eu vou testar. Ah lá, chegou no if. O 100. 100 é maior ou igual a 70? É lógico que é, verdadeiro. O que faz? Vai para o if. Olha só, então tem que mostrar essa linha aqui. O que vai escrever lá? Aprovado. Então já não é mais exame. Chegou aqui e escreveu aprovado. Beleza, escreveu lá. Tudo bem? E agora, vai pular o else, não é isso? Vai pular o else. E olha só, nesse else aqui que eu vou pular, tem todo esse if. Não interessa, ele vai pular o else. Se esse if aqui, se dentro desse else, tá? Desse else aqui tem um if, tem um while, tem outra coisa, tem mais 1 milhão de código, vai pular tudo. Se você colocou um monte de coisa aqui dentro desse else, quando a condição não for falsa, que é o caso aqui, ó, vai pular tudo. Então mostrou o aprovado e pulou. Certo? Então aí está sendo mostrado a aplicação quando você utiliza o desvio condicional encadeado, no caso dele satisfazer a primeira condição ali. Então, quantos ifs que ele teve que testar, tá, para esse último teste? Somente um. Somente um. E se você fizesse isso daqui com 3 desvios condicionais simples, ele ia passar pelos 3 em todos os testes. E nós aqui fizemos 2 testes que ele executou somente 2 ifs, certo? E no terceiro, somente um if. Então, por isso, o desempenho é muito mais rápido. É bem melhor. Vamos abrir aqui para um rapidinho, tá? Rapidinho mesmo, momento de pergunta, porque temos aí mais 20 minutos para a parte prática, tá? Já voltamos.
Beleza? Vamos lá então as dúvidas aqui, né? Não tem muita dúvida não, é só uma aqui, ó. Vamos lá. Caxias do Sul, né? Obrigado pela pergunta aí do pessoal lá do Rio Grande do Sul. O aluno pergunta por que float e não double para a nota, tá? Ó, pessoal, tanto faz aí você usar o double ou float. Então, o que vai ser a diferença aí é no número de bytes, tudo bem? O double, ele vai usar o dobro de bytes, certo? Que a variável float usa, tudo bem? Mais uma perguntinha lá. Por que a aula atividade de hoje é igual à da semana passada? Bom, isso aí eu já expliquei, né? Eu já expliquei para você aqui. Então, pessoal, vamos prestar mais atenção nas aulas, tudo bem? Isso me leva a crer o quê? Que você não está assistindo a aula, tudo bem? Eu já expliquei que eu fiz isso aqui de propósito, para quê? Porque deu muita dúvida e eu refiz, né? Eu já fiz essa atividade no começo da aula, tudo bem? Temos mais alguma dúvida ou não? Por enquanto não? Então beleza, vamos prosseguir a aula então. Tínhamos uma atividade aí, mas eu vou cortar aqui, vamos passar o restante dos slides e depois a gente vai ali para resolver as atividades. Faltou aqui nós comentarmos sobre um tipo de operadores, que são os lógicos. São os lógicos, tá? Operadores lógicos, então, como a própria palavra diz, é para quê? Quando você tem mais do que uma condição no parênteses, ou seja, no if. Nós vimos ali agora desvio condicionais. Tínhamos uma condição só. Só que é possível você ter 2, 3, 4, 5, certo? Quantas você quiser. E qual que é o conectivo, então? Aí entra os operadores lógicos. Que lá naquela aula de lógica que eu dei para vocês, nós tínhamos lá a disjunção, a conjunção. É a mesma coisa. Só que aqui, na parte da lógica de programação, na parte de técnicas de programação, nós falamos aqui operador e, operador ou, certo? Que é o e, o ou e o não. Tá? Então aqui vai ser o e, o ou e o não. Nós só temos esses três aqui. Não temos aquela disjunção exclusiva, etc e tal. É só esses três aqui, o e, o ou e o não. São os três operadores lógicos que nós temos nas técnicas de programação, na linguagem de programação. Tá claro? E a tabela verdade é idêntica, tá? Então esse e aqui, ó, é idêntica à tabela verdade que vocês receberam lá da conjunção. O ou aqui da disjunção e o não aqui do operador não mesmo, do not, tá? Então é idêntica. Um exemplo aqui quando eu tenho duas condições, tá vendo? Soma igual a 50, então isso aqui é uma condição. Se a soma for igual a 50, certo? Se o resultado, se a variável soma estiver valendo 50, então essa condição aqui vai ser verdadeira. E aí eu tenho outra aqui, ó, A maior ou igual a B. Vamos supor que seja, A é maior que B, beleza. E aí eu estou usando o operador lógico E aqui. A tabela verdade do operador lógico E me diz que é a mesma da conjunção, tá? Me diz que quando todas as condições forem verdadeiras, o resultado lógico é verdadeiro. Pode passar para o próximo slide. Aqui tem o do... aqui somente mostrando, tá vendo? Ó, então, quando todas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Quando uma delas for falso, ó, tá? Uma delas for falso ou todas falso, o resultado é falso. Pode ir para o próximo slide. Esse operador aqui é o ou, que diz que quando uma é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Então, se tiver um único verdadeiro aqui, ó, verdadeiro, 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 é verdadeiro. Se tiver todas falso, o resultado é falso. Tá? Pode ir para o próximo. E o não é muito mais simples ainda, porque ele só inverte o valor lógico. Então, quando é verdadeiro, a inversão desse sinal passa a ser falso. E quando é falso, passa a ser verdadeiro. É isso que ele faz, tá? É o operador, então, de inversão do resultado lógico. É a inversão. E vamos, então, para a atividade aqui. Vamos ver, então, na parte prática aí, os desvios condicionais. Tudo bem? Meu computador desligou aqui, o que aconteceu? Não vai ligar, não vai ligar? Aí, ligou. Beleza, tava só hibernado aqui. Tá com sono, sabe? O computador tá com sono. Ok, então, vamos alterar esse cara aqui ou não? Deixa eu ver. Vamos. Não tem problema não. Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, então vamos basear aqui no total líquido, tá? O total líquido. Então vamos pegar esse mesmo exercício que nós fizemos aqui no começo da aula, tá? E vamos fazer uma condição aqui baseado no valor da variável total líquida. Então vou colocar aqui o primeiro desvio condicional simples, certo? Primeiro o simples. Só um minutinho.
o aluno lá de Ariquemes, aluno Gilmar, pergunta se o Public usa alguma biblioteca exclusiva no C#. Eu não entendi a pergunta que ele fez. O Public aí é um modificador de acesso. Não sei se é isso aí que ele está querendo saber. Se usa alguma biblioteca exclusiva no C#. Não. O Public ele é um modificador de acesso. Eu posso ter um método público, eu posso ter um método privado e eu posso ter um método protegido. Tá? Eu não entendi a pergunta aí, eu acho. Tá? Se for isso aí, se não, manda aí de novo que nós procuramos responder. Vamos lá então. O nosso if é baseado nessa variável total líquida. Vou colocar ela aqui na condição. E vou colocar assim, ó, se ela for maior ou igual a 100, tá? Eu vou escrever uma mensagem aqui para esse cara. Console.writeLine. E eu vou escrever aqui para ele, ó, valor maior que 100. Só isso, tá? Então, eu fiz o quê? Eu coloquei a execução desta linha de código que vai mostrar na tela valor maior que 100, certo? Condicionado ao resultado lógico do que está aqui. E o que está aqui? Total líquido tem que ser maior ou igual a 100 para ele entrar aqui. Se não, não vai entrar. Então vamos executar esse cara aqui, vamos ver se vai dar certo ou não. Ctrl F5. Você já conhece o exercício, vou colocar aqui o nome do meu produto, a quantidade, o valor. Eu vou colocar aqui um valor para não dar maior que 100, tá? Vou colocar aqui, ó, 30, eu vou colocar aqui, ó, 69. Percentual de desconto, 4. Então, olha só, o líquido deu 66,24. É maior que 100? Não é. Então, por isso que ele não mostrou na tela o quê? A mensagem que eu pus lá. Qual que era a mensagem que ele ia mostrar? Tá aqui, ó. A mensagem... Opa. A mensagem tá aqui, ó. Valor maior que 100. Então, não mostrou porque o valor não deu maior que 100. Então, vamos alterar agora. Deixa eu fechar aqui. Isto. E vamos alterar, então, a execução, né? Não vamos alterar o exercício. Vamos só alterar aqui os dados de entrada. Então, vamos lá. De novo, o mouse. E agora eu vou colocar um valor para dar mais que 100, tá? Quantidade, 10. Valor unitário, 300. Desconto, 20%. Olha lá. Então, acompanha comigo ali, ó. O total deu 2.400. É maior que 100? É. Então, ele mostrou a mensagem, ó. Valor maior que 100. Tá? Então, desvio condicional simples. Mostra a mensagem só quando for verdadeiro. Foi isso que a gente fez. Fizemos ali primeiro teste para dar falso, você viu que ele não mostrou nada. E aí fizemos ele mostrar quando era verdadeiro. Agora, o composto. Tá vendo como é que é simples? A parte prática desse cara aqui é simples. Você tem que fazer o quê? Entender qual que é o funcionamento do if. Pessoal, é o seguinte, parece brincadeira, mas tem gente que se forma e não sabe fazer if ainda. Tá? É triste isso aí, mas é verdade. E é o comando assim que é 100% utilizado em todo o programa. Em todo o programa. Por quê? Porque um programa que não tem condição, certo? Ele é muito simplório, tá? Ele é bem simples, certo? Não chega nem a ser um software, correto? De repente aí é só alguma coisa de pesquisa, tá? Então você tem que aprender, tá? A lógica de como funciona o if, de como funciona você fazer um teste condicional. Para isso você tem que fazer o que também? Aprender. Não é decorar, tá? Aprender a tabela verdade dos operadores, pelo menos dos operadores lógicos que nós vimos ali, que é o e, o ou e o não. Tá? E aí é lógico. Como você vai usar também para fazer ali a ligação entre várias condições que você possa ter dentro de um if ou dentro de um while, que é a matéria da nossa próxima aula, que é um comando de laço, você vai ter que usar ali os operadores lógicos, tá? Para trabalhar com a tabela verdade. Então isso aí não tem como fugir, você tem que aprender, certo? Então entendeu aqui, para você aplicar, você viu aqui, né? Em menos de 2 minutos eu fiz o desvio condicional simples. Vamos fazer o composto agora, que é só eu colocar o else aqui, não tem, né, mistério nenhum, o if está feito, eu vou colocar um Ctrl V aqui, ó. Pronto, já fiz o else. E agora eu vou colocar aqui, né, valor menor que 100. E aqui, ó, valor maior ou igual a 100, né? Porque aqui, ó, nós tínhamos colocado igual também, ó. Então, a mensagem aqui sempre tem que estar condizente com o que está escrito aqui. Então, aqui eu tinha colocado aqui eu tinha colocado maior ou igual e aqui eu tinha colocado maior. Só que se eu tivesse um valor que era 100, ele ia mostrar também.
aí o que você ia mostrar não era condizente ao funcionamento aqui da sua condição. Então, essa condição agora, sendo verdadeira, vai continuar mostrando valor maior ou igual a 100. Se ela for falsa, vai escorregar aqui para o else e vai mostrar valor menor que 100. Vamos testar isso aí agora? Vamos lá. Ctrl F5, mesmo teste. Ó. Ficou até legal, porque a gente conseguiu unir aí as duas atividades dentro de um mesmo exemplo, e quando eu postar no fórum, você já fica com tudo lá, certo? Você já vai pegar o projeto e já vai ter todos os exercícios que a gente fez na aula de hoje, aí pelo menos na parte prática, né? Mouse, quantidade. Vamos fazer então primeiro da menor que 100, tá? Quantidade, 3. Valor unitário, 35, certo? Desconto, 20%. Tá? Então, olha só, o valor líquido deu 84. 84 é menor que 100. Então, saiu ali, ó, valor menor que 100. Beleza. Tá? Vamos testar agora, então, valor maior que 100. Fechei, vou executar de novo, sempre com um Ctrl F5 para ele deixar a tela congelada, tá? Na execução do seu programa. Vamos de novo. Mouse. 10, 30, desconto 2%. Olha lá. Valor deu 294. É maior ou igual a 100. E o último que faltou, né, é o if encadeado. Encadeado. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um outro exemplo, tá? Para ficar um pouco diferente também. Vamos criar aqui uma variável chamada média. Aqui, ó, nesse momento aqui, ó, nessa parte do código. Eu vou colocar aqui um valor para ela. 70. 70. E aqui eu vou colocar a variável média aqui dentro. Se média for maior ou igual a 70. E aí entendeu o que eu estou querendo fazer, né? Reproduzir o mesmo exemplo do slide. Se for maior que 70, então vai escrever aprovado. E daí você vai poder ver que funciona de verdade, né? Não é brincadeira, não. Aqui agora é o encadeado tem um outro if, ó. Então se a média for maior ou igual a 40, ele vai para exame. Desculpe. Exame. E se não for, ele vai para Berlinda, né? O cara está reprovado. Beleza. Então aqui desconsidera tudo que nós fizemos aqui em cima, porque eu estou agora pegando aqui a variável média. Variável média. Eu vou até, para ficar mais bonito, mais melhor de bom, vou comentar tudo que está aqui, ó. Vou comentar aqui para você ver. Barra asterisco. E aqui eu colocar asterisco barra. Professor, o que você fez? Eu comentei. Tudo que eu coloquei aqui dentro de barra, asterisco, barra, ele vai ignorar. Ficou tudo em verde aí, tá vendo? Então ele não vai passar por essa parte. Então só vai vir aqui na criação da variável média, atribuir o 70 para ela e vai testar. Tá? Então vamos lá. Analisando comigo aqui. A média está valendo 70. É maior ou igual a 70? É claro que é. Vai mostrar aprovado e vai pular o else. Vamos ver? Então ele só tem que mostrar aprovado. Olha lá. Aprovado. Tá? Segundo exemplo. Vamos mudar aqui então a média para 45. 45. Fazendo o primeiro teste de mesa comigo aqui, ó. 45 que é o valor de média. É maior ou igual a 70? Não, é falso. Vai cair para o else. Tá? Vai testar esse outro, né? Vai fazer esse outro if aqui. 45 é maior que 40? É. Então vai escrever exame e vai pular o reprovado. Então também tem que aparecer escrito só exame. Ctrl F5. Exame. Bateu. O último teste, vamos colocar aqui a média valendo 2. Pelo amor de Deus, encaixou 2, Foi com 2 aqui, ó. Vamos lá. Vai testar a mesma coisa. 2 é maior ou igual a 70? Não. Caiu para o else. 2 é maior ou igual a 40? Também não. Caiu para o else, vai fazer o quê? Vai executar essa linha que vai escrever reprovado, que é o que vai aparecer aqui, ó. Reprovado. Temos mais 2 minutinhos, eu quero explicar um negócio aqui para você. Olha só. Professor, se a média for maior que 70, ele vai mostrar aprovado. Se a média for maior que 40, ele vai mostrar exame. Eu não tenho que colocar aqui, ó, se a média for menor que 40 para ele mostrar reprovado, eu não teria que fazer isso daqui, professor. Ó, professor, deixa eu fazer aqui, professor, para você ver o que eu estou querendo falar. Média menor que 40. Se eu fizer isso aqui, vai dar errado, professor? Não vai dar errado. Olha lá, reprovado.
Você viu só? Só que o que eu quero dizer para você é que não é necessário. Não é necessário. Presta atenção comigo aqui, ó. Vamos lá. Vamos brincar aqui, ó. Tá aqui o Celso, a Gabi e a Fabi. Beleza? Então eu tenho 10 balas ao todo. Eu vou repartir entre eles aqui, ó. Presta atenção, hein? Presta atenção. Eu vou dar 4 balinhas pra Gabi, né? Que ela gosta um pouco mais de doce. Vou dar 4 balinhas pra Fabi, certo? E vou dar 2 pro Celso. Beleza? Então daí vamos lá. Eu quero saber quem que tem aí, quem que ficou com a menor quantidade de balas, certo? Então eu vou perguntar pra... Eu sei que ao todo eu tinha 10, tá? Então vamos lá. Vou perguntar pra Gabi. Gabi, quantas balas que você tem? Ela vai falar pra mim. 4. Aí eu vou perguntar pra Fabi. Fabi, quantas balas que eu te dei? Ela falou 4. Eu preciso perguntar pro Celso quantas que ele tem? Não, porque eu sei que eu tinha 10. Eu vou fazer o quê? 4 com 4 são 8. Eu não vou precisar perguntar para ele para saber que ele tem 2 balas. Isso é lógica, isso é lógica. É a mesma coisa aqui, olha aqui ó, agora comigo, ó. Olha aqui. Se o cara não passou, tá? E não vai ficar para exame, é lógico que ele vai reprovar. Isso é óbvio, é óbvio. Então eu não preciso fazer mais um teste. Por isso que eu disse, quando eu comecei a explicar isso aqui, que eu falei assim, ó, é sempre uma condição a menos do que o total de possibilidades. Possibilidades que nós temos aqui, 3. O cara ser aprovado, o cara ir para exame, o cara ser reprovado. Quantos testes lógicos com quantos testes lógicos eu consigo resolver essa questão? 2. Eu tenho 30. Quantos que eu preciso? 29. É sempre um a menos. Tudo bem? Pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Explicado. Tirei algumas dúvidas. Essa aula eu gostei bastante, tá? Eu creio que se você assistir essa aula aí mais vezes vai ficar melhor ainda, principalmente para você que não tem muita habilidade ainda, tá? E para você aí, né, que também já tem uma experiência, sempre você aprende um pouquinho a mais, assim como eu aprendo também com vocês aqui toda vez que nós estamos juntos, beleza? Então até a próxima aula, não perca a conta. Próxima aula, 5ª aula então, estaremos de volta aqui. Um grande abraço, feliz Dia das Crianças, até mais.